Oi, boa noite. Aqui eu, de novo para falar um pouquinho, com todos que vierem assistir esse vídeo, compartilhar um pouco com vocês, E a palavra de hoje é lá em Josué. O que eu aprendo lá em Josué? Josué capítulo 9. Mesmo ao lendo assim o capítulo todo, comecei a estudar o livro de Josué, lendo o capítulo todo do 9, a gente aprende uma coisa que a gente vai ler na palavra e cada vez mais vai se confirmando dentro de nós e o que o Senhor já vem ensinando para nós. Diz: aquele que não toma conselho com o Senhor provavelmente vai ser enganado. Principalmente quando Deus assim tem algo entregue às claras na sua mão. Por exemplo, se Deus tem algo na minha mão, que Ele entrega na minha mão claramente para mim fazer, e eu fujo um pouco dessa vontade sem tomar direção, sem perguntar a Ele uma direção, o que eu devo fazer? Qual é a chance disso? Muito provavelmente, muita a chance de dar errado. Foi o que aconteceu com Josué. Na palavra de Josué, capítulo 9, versículo 14, diz assim, então aqueles homens tomaram da sua própria visão e não pediram conselho ao Senhor. Então no capítulo 9, quando a gente vai ler, a gente vai perceber que Josué foi enganado. Os gibeonitas chegaram até eles, todos disfarçados, chegaram até Josué, o povo de Israel, todo disfarçado, e Josué acreditou. O povo de Israel acreditou neles. E ali eles foram enganados. Por quê? Porque eles não perguntaram do Senhor. Eles não foram tomar conselhos do Senhor. E isso desagradou a Deus. Não é? Por quê? Porque eles não foram perguntar de Deus e o povo foi enganado. E além de ser enganado, o povo de Israel abençoou esse povo de tal forma que disse que ninguém poderia tocar neles, ninguém poderia matá-los, feri-los. E quando Josué descobre isso, que eles eram um povo a qual eles iam tomar suas terras, o Senhor já tinha entregado eles na mão dele, do povo de Israel, e aí eles iam perecer na mão de Israel, o que aconteceu? Josué não podia mais fazer isso com eles. Eles deram a sua palavra. E se eles fizessem isso, Israel, ia ser amaldiçoado. Aí olha só o que aconteceu lá no capítulo 9, versículo 23. Agora, pois, sereis malditos, e dentre vós não deixará de haver servos, nem rachadores de lenha. Aconteceu isso aqui, que depois de Josué descobrir quem eles realmente eram, aí eles castigou ele desta forma, por eles terem chegado a eles, não ter falado a verdade, ter enganado a ele, o povo de Israel. Josué o castigou desta forma, fazendo daquele povo sempre os servirem. Então eles estavam no meio de Israel, mas eles sempre iam ser servo de Israel. Eles iam tirar lenha para o povo de Israel, eles iam ser rachadores de lenhas, eles iam ser tiradores de água. Então eles sempre iam estar servindo o povo de Israel. Só que olha só que interessante. A consequência do ato de não consultar a Deus, foram enganados. Mas lá na frente, os outros reis dos outros povos, no capítulo 10 já, leia a palavra, pegue a Bíblia e vá lá meditar. Não fique só nas minhas palavras. Lá no capítulo 10 de Josué, outros povos, outros reis, se levantaram contra Israel e viram que o povo de gibeonitas estavam lá no meio deles. Aí o que eles fizeram? Vamos pegar os povos de gibeonitas, vamos lutar contra eles, vamos matar eles. Logo isso, quando aconteceu, o que fez? A palavra é difícil de falar. Gibeonitas. Eles pediram socorro a quem? A Josué. Eles pediram socorro a quem? A Israel. Por quê? Porque eles tinham prometido a eles não lançar a mão sobre eles, proteger eles, já que eles não podiam matar. Eles podiam recuar, dizer assim, não vou te ajudar. Eles deram a sua palavra. Olha aí. Não consultou o Senhor. Mas aí, dessa vez, Josué consultou. Jesus, está tremendo. Mas desta vez, Josué
Consulta a Deus. Aí olha o que Deus diz para ele, lá no versículo 8 do capítulo 10. O Senhor disse a Josué: não os temas, porque os entreguei nas tuas mãos. Nenhum deles se susterá diante de ti. Olha quanto faz a diferença você consultar a Deus. Você perguntar a Deus: o que eu devo fazer, Senhor? Devo ir? Devo sair? É difícil, irmão, não é fácil. Muitas vezes a gente pergunta e não escuta, mas Deus fala. Às vezes a nossa incredulidade que não nos deixa ouvir. Porque muitas vezes a gente quer ouvir o que nós queremos, mas não queremos ouvir o que Deus. Porque Ele fala através de sinais, de gestos, de símbolos da natureza. Deus fala toda hora e de toda maneira. Deus fala. E se por acaso, que também se Ele quiser, Ele pode, Ele é Deus para isso, ficar em silêncio, a Bíblia nos ensina também parar e esperar. Se tu tem a certeza que Deus não falou contigo, está em silêncio, calado, ainda não respondeu, melhor você fazer o quê? Parar e esperar. Parar e esperar em Deus, confiar. Não se mexa. Se Deus não se mover, você também não vai se mover. Assim diz a palavra. Aí, o que aconteceu? Voltando aqui à história, Josué realmente venceu. Josué foi, pelejou contra aquele povo e Deus os entregou na mão de Josué. Então, quão é importante, irmãos, a gente perguntar do Senhor. E é sobre todas as coisas. Olha no tempo que estamos vivendo hoje. Deus deixou de ser Deus? Não. A consequência de tudo que está acontecendo no mundo é só nossa mesmo, do próprio homem. É a consequência do nosso pecado. Aí a gente analisa assim, é o que eu pequei, é que meu pai pecou. Vem bem de antes. Vem bem antes. A consequência vem até hoje do pecado da humanidade. Mas a Bíblia diz o quê? Aquele que clamar, aquele que se chama pelo meu novo povo, que se chama pelo meu nome, corrigindo, e me clamar e se humilhar, eu responderei. Não é isso que diz lá em Isaías? Eu acho que é Isaías, mas já está aqui na palavra. Não é isso que diz? Então, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, eu respondo, né? Então, às vezes, há sentença que pode ser mudada. Há sentença que pode ser transformada. A Bíblia mesmo diz transformar o que é em maldição, em bênção. A Bíblia ensina isso. Então há sentença sim, que pode ser mudada através do poder da oração, da minha humilhação. Depende do que? Você, tocar o coração de Deus. Fazer uma oração que agrada a Deus. Tu agir com uma fé, sabendo orar, tocando o coração de Deus. Deus, Ele tem poder para tudo. Só Ele tem. Ele é o dono da vida e da morte. É triste esta situação que estamos vivendo. É nossos parentes, é nossas famílias, é nossos amigos, né? Parentes dos nossos parentes. Isso nos entristece, claro, é uma perda. Mas nesse tempo, não vamos desistir de adorar a Deus. Mesmo nesse tempo difícil, não vamos desistir do nosso próximo. Vamos interceder sim. O que puder fazer ao alcance de nossas mãos, também vamos fazer. Se é para ficar em casa, é tempo, porque a Bíblia diz o quê? É tempo para tudo. É tempo de ficar em casa, no momento, vamos ficar. É tempo de sair, vamos sair. É tempo de dizer, porque Deus é Deus de momento, não é que Deus é Deus de momento, mas o momento que vivemos, a gente tem que saber discernir aquele momento com Deus. Porque tem as exceções, irmãos. Tem as exceções, a gente tem que aprender a discernir as coisas. Meu filho dormiu. Continuando. A gente tem que aprender a discernir as coisas. A gente tem que aprender a usar os dons espirituais. Então a gente tem que o quê? Clamar a Deus, pedir. O único que pode nos ajudar a ensinar, a dar o dom de sabedoria, a dar o dom de discernimento, é o Papai do céu, o Senhor dos senhores, Rei dos reis, Jesus Cristo, seu Filho, Filho de Deus.
Então é a Ele que nós temos que clamar para ter discernimento. Ai, eu estou numa situação que eu preciso sair. Eu estou numa situação que eu preciso levantar o pão, a comida para o meu lar. Eu vou orar a Deus. Deus me dá o escape. O que eu faço? Que direção eu tomo? Como eu faço? Deus vai dar. Deus vai dizer. E se tiver que ir para o meio, Deus vai te proteger. Se tiver que sair, visitar, Deus te mandar em algum lugar, se foi, realmente o Senhor que mandou, Ele irá contigo. E mal algum acontecerá. Não é assim que a palavra ensina? Então a gente tem que aprender a ouvir, reconhecer e obedecer a voz de Deus. Não é? E discernir as coisas, irmãos. Estamos vivendo num tempo que a gente critica o nosso próximo, que a gente critica o nosso irmão, a decisão que ele toma, a decisão que ele não toma, a decisão que ele deixa de tomar. Mas a crítica que eu digo é a destrutiva, não é a construtiva não. Porque tem crítica que serve para crescimento, né? É tipo correção assim na orelha, né? Puxou a orelha, castigou, né? Corrigiu. Ele cresceu, ele aprendeu. Mas a crítica construtiva, ela é destrutiva, ela destrói. Ela não ajuda ninguém. Ela fere. Se a pessoa já tá assim, ó, no penhasco, pá, a outra vem aqui, ó, puf, empurra. Uma crítica destrutiva. Então, é momento de nos unir, né? Nos unir, sabemos o que falar. Mesmo no momento de raiva, mesmo no momento de ira, de descontentamento, né? Porque também há tantas injustiças no meio dessa pandemia, há tantas injustiças, há tantas coisas que acontecem não só pela pandemia, vem um descaso também, né? Vem as coisas assim que deixam a gente assim triste, a clamar pela justiça de Deus. Então vamos nos unir em oração, em sabedoria e discernimento, pedir discernimento de Deus. Não vamos agir pelo impulso, pela raiva, pela ira, não. Porque isso faz parte da nossa natureza, infelizmente. Mas vamos clamar a Deus para a gente agir na maneira correta, certa, no momento certo, né? Então, que Deus venha deixar eu venho deixar essa palavra para vocês, né? De confiar no poder de Deus, confiar na direção de Deus, perguntar se ligar ao Pai, ao trono, pedir informação do alto neste momento, como Josué fez, né? E serve de alerta para nós, para a gente não cometer esse erro de às vezes a gente não pedir a direção de Deus e tomar decisão que não agrada a Deus. Vamos observar, né, e alimentarmos mais do Senhor, da palavra. Eu mesmo preciso disso, né? Do Senhor, da presença do Senhor, da palavra, do conhecimento, discernimento, para que venhamos ajudar ao nosso próximo, para que venhamos expandir a palavra do Senhor da melhor forma, que venhamos nos unir, saber ajudar ao nosso próximo, saber compartilhar, né, o que devemos compartilhar, estender a mão, né, na direção do Senhor para aqueles que necessitam neste momento. Então eu peço assim, que os amados, assim, para quem está enfermo, que está doente, eu também estou meio gripada, andei com esses sintomas tudinho aí, mas Deus é maior em nossas vidas, que Ele venha nos curar, nos transformar, nos purificar de todo pecado, né? Ele venha confortar aquelas famílias que teve perdas e que não, mesmo com todas essas perdas, sofrimento, não venha desistir da sua fé em Deus, a sua fé não venha ser abalada, não deixe a sua fé abalar. Olha, devemos nos agarrar com Deus. Ah, mas essa situação está doendo muito, por que Deus permite? Deus, Ele é Deus para tudo. E isso já é da natureza, a gente vir e a gente ir, a gente nascer e a gente morrer, né? A gente só não sabe como vai ser a nossa morte, só Ele, né? Então que Deus venha confortar o seu coração, que Deus venha confortar a sua família, dar-lhe forças nesse momento, a minha família, a mim também, né? Que Deus venha nos proteger, aqueles que ainda estão de pé, para não ser pego nessa pandemia, para não ter consequência nessa pandemia de enfermidade. Deus venha ser sobre cada um de vocês, sobre os hospitais, sobre os leitos. Deus venha ser ali, ajudar a enviar os seus anjos e levantar aqueles
aqueles mesmo que estejam com a sentença de morte, Deus venha mudar o quadro destes. Em nome de Jesus. Seja com Deus na sua vida, meu irmão. E não desista de servir a Deus. Eu sou ímpio, eu não sou crente, eu não vou à igreja. Converse com Deus a si mesmo. Abra a tua boca, te direciona ao trono, te direciona a Deus, ao Todo-Poderoso. Ele vai te ouvir. Derrama-te para Ele. Derrama o teu coração para Ele. Não importa. Não importa se no momento, eu não sou crente, eu não estou firme, não importa. Abre o teu coração para Deus, conversa com Ele, em nome de Jesus. Fica com Deus, que o Espírito Santo venha abraçar cada um que ouvir esta palavra, em nome de Jesus. Que as maravilhas do Deus Altíssimo cheguem no teu lar. Amém? Fica com Deus, fique na paz. Tchau.